nós vamos falar sobre marés. Por que uma hora está muito alta, outra hora está muito baixa? O que isso tem a ver com trigonometria? Se liga aí que a aula vai começar! Olá, terráqueos! Nessa aula nós vamos falar de uma função trigonométrica muito importante nas marés. É a função seno. Ela influencia diretamente na altura das marés. E vocês vão entender por que nesta aula. Bom, aqui em Natal tem muitos parrachos, muitas piscinas naturais, enfim, que eu amo de paixão. Eu fico morrendo de inveja dessas pessoas que tiram essas fotos debaixo do mar junto com os peixes. Olha que coisa linda! Já tentei uma vez ir lá nos parrachos de Maracajaú tirar uma foto parecida com essa, mas não obtive êxito. Por quê? Porque eu não consultei a bendita tábua da maré. A maré estava muito cheia, eu estava com medo, porque eu não sabia nadar, estava com um colete, mas aí, enfim, estava muito cheia, eu fiquei apavorada lá, acabei não conseguindo tirar uma foto decente. Então, a dica que eu dou é sempre consultar a tábua de marés. Inclusive, é uma dica que está no próprio site dos guias turísticos do Parraço de Maracajaú. A maré tem oscilação constante, hora a hora, dia a dia. Então, vale a pena você consultar a tábua de maré para saber quando seus níveis estarão mais baixos e então poder realizar os passeios de forma mais satisfatória, sem medo, sem colete e conseguir tirar uma foto maravilhosa e invejável como esta. Aqui a gente tem alguns exemplos de tábuas de maré do site Clima Tempo e a gente vê a hora e a altura em que elas estão. Então, veja que tem alturas bem mais altas, alturas mais baixas, enfim. É muito importante você consultar e aqui você consegue selecionar o ano, a cidade e tal, ok? Bom, isso tudo tem a ver com altura de marés. Mas como é que se mede a altura de uma maré? E por que elas ficam assim nessa oscilação? Porque a hora ela está muito alta, a hora ela está muito baixa. Para poder explicar isso, eu trouxe uma pessoa especialista no assunto, né? Porque eu não vou acabar me comprometendo aqui, falando coisa que eu não sei. E aí eu chamei o professor Saulo, professor de física do IFRN. E ele vai explicar melhor para você como é que funciona essa altura de marés, essa oscilação. Se liga aí. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Saulo de Física. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a física por trás das marés. Indo direto ao ponto, as marés que observamos aqui na Terra são causadas pela atração gravitacional que a Lua exerce sobre as águas do mar. É importante notar que o Sol também exerce uma influência gravitacional sobre o mar, mas é menos importante devido à sua distância em relação à Terra. E nós veremos que nesse assunto as distâncias importam. Observe a seguinte ilustração para entender melhor essa relação que existe entre a Terra e a Lua. Eu tenho aqui a Terra em marrom, rodeada pelos nossos oceanos. E em cinza eu tenho aqui a nossa Lua. Nós aprendemos na mecânica que tudo no universo interage entre si por meio de uma força chamada de força de gravidade. E essa interação ela é uma interação do tipo atrativa. Dessa forma, pessoal, a Terra exerce uma força sobre a Lua, atraindo a Lua no sentido da Terra. E em resposta a essa atração, a Lua também exerce uma força de atração sobre a Terra, ou seja, a Terra é atraída pela Lua. Nós aprendemos que esse tipo de situação que envolve uma ação e uma reação é bem descrita pela terceira lei de Newton que nós estudamos lá na dinâmica. Observe as características dessas forças. Elas possuem a mesma direção, o mesmo módulo, que é representado pelo tamanho da seta, e sentidos contrários. Como tudo na Terra é atraído pela Lua, os oceanos também serão. Dessa forma, nesse lado da Terra próximo à Lua, nós teremos uma maré alta. Me permitam dizer que essa maré ela foi feita de forma exagerada para que vocês consigam perceber melhor esse efeito de elevação dos oceanos devido a essa atração gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. Outra observação que preciso fazer, deveria ter feito antes, é em relação às figuras, elas estão fora de escala, não existe uma proporção real aqui nessa figura entre a Lua e a Terra. É também feito de forma que vocês consigam entender melhor esse efeito de produção das marés. Aqui, pessoal, surge talvez um ponto intrigante, né?
a Lua vai exercer uma atração gravitacional nesse lado da Terra, mas também vai exercer uma atração gravitacional nesse outro lado. E essa atração vai ser também no sentido da Lua. Dessa forma, poderia ser para a gente intuitivo imaginar que aqui surgiria uma maré baixa, já que você tenderia a imaginar que os oceanos seriam puxados mais para próximo da Terra. Mas o que a gente sabe de fato que ocorre é que nós temos duas marés altas e elas ocorrem em lados opostos na Terra. Por que isso acontece? É uma das coisas que a gente vai tentar responder nessa aula de hoje. Vamos dar uma olhada na equação da força de gravidade. Um detalhe importante sobre a força de gravidade é que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos pegar e analisar essa expressão. Considerando m pequeno em cinza a massa da Lua e m grande em marrom a massa da Terra, considere d a distância que separa o centro da Terra do centro da Lua. Isso significa dizer, pessoal, que como essas grandezas são inversamente proporcionais, se eu aumentar a distância de separação entre a Terra e a Lua, a força de atração gravitacional ela reduz. Em contrapartida, se eu aproximasse a Terra da Lua, ou seja, se eu diminuísse a distância de separação entre a Terra e a Lua, a força de atração gravitacional ela ficaria maior. Então a gente pode entender o seguinte: quanto mais próximos tiverem os objetos, maior vai ser a interação gravitacional entre eles. Quanto mais afastados tiverem os objetos, menor vai ser a interação gravitacional entre eles. Vamos comparar três pontos diferentes na superfície da Terra. Inclusive, nós já temos as forças gravitacionais que a Lua exerce sobre cada um desses pontos. Não foi à toa que o tamanho dessas setas foi construído de forma diferente. Observe que no ponto A, que é o ponto mais próximo da Lua, nós temos uma intensidade, uma força de interação gravitacional maior. Observe que no centro da Terra nós temos uma seta que é menor do que a seta em A, mas é maior do que a seta em B. Isso porque o ponto B ele está mais afastado da Lua quando você olha para o ponto A, mas ele está mais próximo da Lua quando você compara com o ponto C. Em consequência, o ponto C, que é o ponto mais afastado, ele vai ter uma atração gravitacional menor quando você compara com o ponto B e com o ponto A, que estão mais próximos da Lua. Vamos colocar tudo isso em uma animação para a gente poder entender melhor como se dá esse processo dinâmico de criação dessas duas marés em lados opostos da Terra. Observe então, pessoal, que nesse ponto A vai surgir uma força de atração gravitacional que a Lua exerce sobre esse ponto, criando aqui nessa região a primeira maré alta, que é representado por esse bulbo ou bojo que eu deixei de falar anteriormente. A Lua também vai exercer uma atração gravitacional no centro da Terra, deslocando a Terra no sentido da Lua. Isso tem como consequência a produção dessa segunda maré alta, a produção desse bojo, a produção desse bulbo. Isso faz também com que a Terra preencha parte desse bulbo que foi criado no lado A. Nós não podemos esquecer que existe ainda a atração gravitacional que a Lua vai exercer sobre esse ponto C, reduzindo um pouco o tamanho da maré nessa região. Se nós observarmos tudo o que foi dito até agora, que nós podemos perceber que a formação dessas duas marés altas em lados opostos, a formação desse aspecto, né, de bulbo do lado A, bulbo do lado C, é consequência das forças gravitacionais diferenciais que atuam sobre a Terra. Forças gravitacionais diferenciais significa dizer que eu tenho forças diferentes, gravitacionais diferentes, atuando em pontos da Terra. Então, se a gente fosse fazer um mapa vetorial dessas forças gravitacionais diferenciais que atuam sobre a Terra, nós perceberíamos que o resultado é como se você tivesse um alongamento dos oceanos em torno da Terra, como se você tivesse alguém espremendo a Terra nesse ponto B, espremendo os oceanos e espremendo aqui embaixo, então produzindo esses dois bulbos em lados opostos da Terra. Outro fato interessante é sobre a periodicidade das marés. Vocês já devem ter aprendido que existem duas marés altas e duas marés baixas ao longo do dia. Essa periodicidade é consequência do movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo e do movimento de translação da Lua em torno da Terra.
Um outro aspecto que surge desse movimento é que, se você observar uma maré alta de um dia para o outro, você vai observar que existe um atraso de cerca de 55 minutos. Isso ocorre porque, enquanto a Terra leva 24 horas para girar em torno do seu próprio eixo, a Lua leva 28 dias para dar uma volta completa em torno da Terra. É interessante a gente perceber, pessoal, que esses movimentos periódicos eles podem ser modelados por funções matemáticas periódicas, como a que vocês estão estudando, né? Como a função seno, por exemplo. Você consegue modelar essa periodicidade das marés utilizando uma função como a função seno. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a influência do Sol em relação à formação das marés. Logo no início nós falamos que essa influência ela é secundária, uma vez que o Sol está mais afastado da Terra do que a Lua. E nós relembramos, olhando para a equação da força gravitacional, que quanto maior a distância, menor a interação gravitacional. E esse é exatamente o caso do Sol. Mas existem duas situações, em particular, onde a influência do Sol ela é mais perceptível. Isso ocorre quando existe um alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Isso vai acontecer justamente nas fases de Lua cheia e de Lua nova, onde a gente percebe um efeito de ampliação das marés. A gente chama essas marés, quando ocorre esse alinhamento, de marés vivas. Então, a maré alta ela passa a ser um pouco mais alta do que o normal, devido a esse alinhamento que existe aí entre Sol, Terra e Lua. A outra situação que recebe um nome oposto, isso aqui a gente está chamando de maré viva, a outra vai ser chamada maré morta, ela vai acontecer quando existe uma formação de um ângulo de 90 graus entre o Sol, a Terra e a Lua. Sol, Terra e Lua, formando um ângulo de 90 graus. Ela é chamada de maré morta porque o Sol ele reduz, devido à atração, à influência gravitacional, as marés altas que ocorrem nos lados opostos da Terra. Isso vai acontecer exatamente nas fases de Lua quarto crescente e quarto minguante. Para não passar batido, né, o Sol ele realmente tem uma influência secundária, mas né, em alguns momentos a gente consegue perceber bem essa influência. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a física por trás das marés. Fiquem bem e até um próximo encontro, mesmo que seja virtual. E aí, gostou da videoaula da explicação do professor Saulo? Topzera, né? E para acrescentar mais informações ainda do que ele já falou, eu trouxe para vocês a imagem de um mareógrafo. É um medidor de maré que pode ser analógico, como esse da imagem, acústico ou micro-ondas. E ele vai medir as mudanças no nível do mar em relação à referência de altura. Nesse caso, a referência é o próprio nível do mar. E aí ele vai medir tanto as alturas de marés altas quanto de marés baixas. O mar vai subir e descer ao longo do dia e isso vai se repetir periodicamente. Mas você sabe o que é periodicamente? Periodicidade? Bom, isso tem a ver com tempo. O período é um tempo que transcorre entre duas datas ou dois acontecimentos marcantes. E esses acontecimentos, no caso, são duas marés altas ou duas marés baixas. Qual é o tempo que isso vai acontecer? Mas essa periodicidade não está presente só no mar, ela também está presente nos batimentos cardíacos, por isso que gera lá a pressão arterial. Também no nosso processo respiratório, na roda gigante e na montanha-russa. A gente vai ver nas próximas videoaulas que existem funções trigonométricas que vão dar esse período de tempo entre um batimento cardíaco e outro, entre uma respiração e outra, a altura máxima da montanha-russa, enfim. Nós vamos ver tudo isso através de funções trigonométricas, da função seno, cosseno e tangente, que são funções periódicas, funções que se repetem ao longo de determinado período. A função seno e a função cosseno, ela se repete a cada 2π radianos, ou 360 graus. Já a função tangente, ela se repete na metade desse período, no caso π radianos, ou 180 graus. Focando na função seno, a gente já viu na videoaula anterior sobre arcos trigonométricos que o seno ele está no eixo y do ciclo trigonométrico e por esse motivo o seno de zero é zero. Mas se a gente aumenta esse arco para 90 graus, o seno de 90 é igual a 1, porque lembrando, o ciclo trigonométrico ele se limita no eixo y a mais 1,
até menos 1. No eixo x também, de mais 1 até menos 1, com o zero aqui, ó, no centro. E a palavra seno, a gente também já viu que ela representa a meia corda. Então, quando a gente fala seno de 90, a gente quer saber o comprimento dessa meia corda aqui. No arco de 180 graus, a gente não tem como aumentar nem reduzir aqui a corda, então o seno de 180 é zero. O seno de 270 graus, agora sim, a gente tem uma corda aqui do centro do ciclo trigonométrico até a finalização do arco de 270 graus, e ele vai medir menos 1. Já o seno 360, semelhante ao de 0 e 180, ele é igual a zero. Portanto, esses são os principais ângulos que a gente tem o valor do seno. Perceba que o maior número que o seno pode chegar, que o valor de um seno pode chegar, é 1, e o menor é menos 1. Esse aqui é exatamente o limite do ciclo trigonométrico, ok? E aí, terminando 360 acaba? Não, a gente pode ter aqui vários outros ângulos além de 360, mas esses valores dos senos desses ângulos vão se repetir, porque o período é de 360 graus, ele se repete a cada 360 graus. Levando isso para o plano cartesiano, vamos montar o gráfico da função f de x igual a seno de x. Já sabemos que seno de 0 é 0, portanto, existe um ponto na origem desse plano cartesiano. O seno de π sobre 2, ou 90 graus, é igual a 1. O seno de π, ou 180 graus, é igual a 0. O seno de 3π sobre 2, ou 270 graus, é igual a menos 1. E, por fim, o seno de 2π, ou 360 graus, é igual a zero. Ligando os pontos, nós temos este gráfico representando a função f de x igual a seno de x. E como o período dessa função é igual a 2π, ou seja, 360 graus, ela vai se repetir infinitamente para a direita e para a esquerda desse eixo x. Por quê? De novo, porque o período é de 2π, ou 360 graus. Isso significa que essa função ela tem uma periodicidade igual a 2π. Ela se repete a cada 2π. E temos também como imagem o intervalo de menos 1 a 1, porque o limite máximo dessa função é 1. Veja que a altura da curva atinge no máximo 1 e o ponto mínimo, ela atinge no mínimo menos 1. Então, aqui os intervalos, os valores que o seno de qualquer ângulo, independente do valor de ângulo, pode atingir. No máximo 1, no mínimo menos 1. Belezinha? Dito isso, aqui a gente tem o gráfico da função seno de x. Porém, entretanto, todavia, o gráfico nem sempre ele vai vir assim, bonitinho, com essa curva desse jeito. Ele pode, por exemplo, em vez de estar assim, subir uma unidade, se deslocar verticalmente no eixo x uma unidade para cima. E quando isso acontece, a função vai mudar um pouquinho. Agora, a gente não tem mais f de x igual a seno de x, mas sim f de x igual a 1 mais seno de x. E se por acaso esse gráfico ele não subir, mas sim descer, deslocar verticalmente no eixo y para baixo, uma unidade, agora a gente tem a função f de x igual a menos 1 mais seno de x. Então, perceba que o número que está sendo somado com o seno de x, ele vai indicar aonde a curva, o gráfico do seno de x inicia. Se ele inicia do 1, do 0, do menos 1, do menos 2, enfim. Ou seja, o quanto que ele vai subir ou o quanto que ele vai descer. Beleza? Dito isso, se o gráfico não subir nem descer, mas sim mudar a sua amplitude, ou seja, esticar-o verticalmente, aumentar a altura da curva para cima e para baixo, a função também vai ser alterada. Nesse caso, a gente esticou a curva 2 unidades, para cima e para baixo. A altura dessa curva são 2 unidades. Nesse caso, a função vai ser f de x igual a 2 vezes o seno de x. O número que vai multiplicar o seno de x é exatamente o que determina a altura da curva. Nesse caso, eu tenho 2 unidades, portanto, 2 vezes seno de x. A amarelinha, ó, a altura da curva é de 1 unidade, portanto, 1 vezes seno de x. E a gente não coloca o 1 porque 1 vezes seno de x é seno de x. E se a gente não alterar a amplitude, mas sim alterar o período da função, esticar horizontalmente esse gráfico, o que acontece? Nesse caso, o período dobrou de tamanho. Antes, o período era 2
π. Agora, o período é de 4π. Como a gente alterou o período, e o período ele está intimamente ligado aos graus da função, porque perceba que o eixo x, que é a variável da função, ela é medida em ângulos. Nesse caso, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano e assim sucessivamente. Se você quiser se transformar em graus, não tem problema nenhum. Aqui ficaria 90 graus, 180, 270 e assim sucessivamente. O fato é que aqui a gente esticou a curva horizontalmente, aumentando o período dela, dobrando o período dela. E aí, a função também vai ser alterada. Como a gente está mexendo aqui no eixo dos ângulos, então vai ser alterado dentro dos ângulos, dentro desse parênteses aqui do seno, porque o seno de x, esse x é o ângulo, ok? Então, como a gente dobrou o período, esse ângulo, esse x, vai se reduzir pela metade, beleza? A gente poderia também, de repente, reduzir a metade do ângulo, ou seja, comprimir essa curva, reduzir o período. E aí, nesse caso, esse x, aqui dentro do parênteses, o ângulo, estaria sendo multiplicado e não dividido. Bom, e por fim, se a gente desloca a curva horizontalmente no eixo x para a direita ou para a esquerda, isso também vai mexer dentro do parênteses, porque a gente também está fazendo esse deslocamento nos ângulos, no valor de x, que está em graus ou radianos, depende de como você preferir. Esse deslocamento foi de π sobre 2 radianos para a direita, portanto, a função vai ser f de x igual a seno de x menos π sobre 2. Se a gente estivesse deslocando π sobre 2 para a esquerda, aí é que ficaria mais π sobre 2, ok? Em resumo, quando você tem uma função f de x igual a um número qualquer somado com outro número que está multiplicando o seno de um número mais um outro número que está multiplicando o ângulo desse seno, esse númerozinho aqui que eu estou chamando de a, coeficiente a, ele representa o deslocamento vertical do gráfico, ou seja, quanto que esse gráfico vai subir ou vai descer. Esse bzinho aqui, ele indica a amplitude da curva, ou seja, ele determina a altura da curva acima e abaixo do eixo x. Esse czinho aqui, dentro do parênteses, está dentro do parênteses, você já pode imaginar que se refere a ângulos, então é alguma coisa envolvendo o eixo de x. Esse c, ele vai indicar o deslocamento horizontal, o quanto que a curva se desloca para a direita ou para a esquerda no eixo x. E, por fim, mas não menos importante, esse d ele vai determinar o período da função, o quanto que essa curva ela vai se esticar horizontalmente ou ela vai se comprimir, ficando um pouquinho mais apertada, mais juntinha, digamos assim, beleza? E agora vamos para este lugar lindo, magnífico, paradisíaco, o qual eu não conheço, a Baía de Fundy, no Canadá. Eu trouxe essa imagem porque foi lá que foi detectado a maior vazão do mundo e também a maior altura de marés do mundo. 17 metros, segundo esse site Tricurioso. No Brasil, isso foi detectado no Maranhão, com alturas de 8 metros, isso mesmo. Então, vamos pegar aqui o Canadá, que tem a maior vazão do mundo, a maior altura de marés do mundo, de 17 metros. E aqui ele diz que isso acontece a cada 6 horas. Então, a cada 6 horas, são mais 115 bilhões de toneladas de água que saem da Baía, blá, 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 blá. Vamos pegar essa informação que vai ser muito importante para nós, ok? Bom, vamos colocar isso num gráfico. Antes da gente colocar no gráfico, a gente vai precisar do quê? Da função, óbvio. E a função que vai determinar a altura dessa maré lá no Canadá, ela tem uma informação importante que é a altura máxima. Lá está dizendo que a altura máxima é 17 metros. Isso quer dizer que acima do nível do mar você tem 8,5 e abaixo do nível do mar você também tem 8,5. Você divide essa altura máxima da maré por 2, porque é a altura acima do nível do mar e abaixo do nível do mar, certo? O nível de referência do mar, na verdade. Então, a gente analisando isso durante 24 horas, o T aqui está em horas, representa o tempo,
certo? O comportamento da maré nesse local, ela pode ser encontrado, pode ser definido, digamos assim, através desta função. H de t, H representa a altura da maré, t representa o tempo em horas, igual a 8,5 vezes o seno de 5π sobre 31 vezes t. Mas por que essa função? Da onde surgiu esses números? Bom, o 8,5, ele surge a partir da altura da curva. Lá na matéria diz que a altura da maré máxima foi de 17 metros. Isso quer dizer que houve 8,5 metros acima do nível do mar e 8,5 metros abaixo do nível do mar. E lembre-se, o númerozinho que multiplica o seno, lembra daquele bezinho agora há pouco? Se não lembra, volta a videoaula aí alguns minutos para relembrar. Aquele número que multiplica o seno, ele representa a altura da curva, acima do eixo x e abaixo do eixo x. E aí, nesse caso, ó, se a gente tiver uma curva, será mais ou menos assim, então a altura dessa curva vai ser de 8,5, beleza? Então, o número que multiplica o seno de x, ele é igual a 8,5. E 8,5 representa a altura da curva. Dentro do seno, nós temos o t em horas e aí temos um número multiplicando esse t. Vocês lembram o número que multiplica o t? O que é esse número? Ele representa o período da função. É o que vai determinar se a função ela vai aumentar, vai esticar horizontalmente ou se vai se comprimir. Então, ele tem a ver com o período. E o que é o período nesse caso? É o tempo em horas em que duas marés vão estar altas ou duas marés vão estar baixas. E esse tempo foi definido através de observações, enfim. Bom, então, dentro dessa função, eu quero saber qual é a altura máxima, qual é a altura mínima e qual é o período dessa função. Aqui eu vou colocar já alguns pontos que eu sei que vão estar no gráfico, por exemplo, o 0, 0. Por que eu sei que o 0, 0 faz parte do gráfico, pertence à função? Porque se eu substituir a variável t por 0, 0 vezes essa bodega toda vai dar 0. Seno de 0 é igual a 0, e 0 vezes 8,5 dá 0. Portanto, o h de 0 é 0. h de 3,1. Se eu substituo o t por 3,1, aí faço a multiplicação, calculo o seno desse resultado, depois multiplico por 8,5, isso vai dar exatamente 8,5. O seno, o h, aliás, de 6,2, se eu substituir o t por 6,2, multiplicar por essa bagaça inteira, calcular o seno do resultado e multiplicar por 8,5, isso vai dar 0. E se eu quiser calcular o h de 9,3 horas, isso vai dar menos 8,5. Por fim, o h de 12,4 horas, h de 12,4 horas é igual a 0. A gente vai voltar a esses valores daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, só quero mostrar para vocês o gráfico dessa função. Se eu lir os pontos, ó, eu tenho o gráfico de uma função seno. A altura máxima da curva é 8,5, que é justamente o máximo que a maré vai chegar, e o mínimo que ela vai chegar abaixo do nível do mar é menos 8,5. Então, ó, a altura mínima aqui, ó, o mínimo, ponto de mínimo é menos 8,5. E o período dessa função, ó, ela aumenta, tem o nível de máximo, volta a 0, depois tem ponto de mínimo e volta a 0. Então, esse período aqui é de 12,4 horas. Então, o período é igual a 12,4. Isso tudo a gente consegue ver facilmente no gráfico. Mas se a gente não tivesse o gráfico, como determinar a altura máxima, como determinar a altura mínima e como determinar o período somente vendo a função? Essa é a questão da nossa aula de hoje. Como determinar o f máximo, o f mínimo e o período só olhando pela função, sem construir o gráfico. Bom, então vamos lá. Eu quero saber a altura máxima, o ht máximo, ok? Para eu saber o ht máximo, eu preciso saber o maior valor que o seno pode assumir. Qual o maior valor que o seno pode assumir? Vocês já viram isso. É o mais 1. Independente do ângulo que tiver aqui, o maior resultado vai ser mais 1. O seno de um ângulo, no máximo, só pode assumir o valor mais 1. Então,
Se o máximo daqui é mais 1, o HT máximo vai ser 8,5 vezes 1, ou seja, 8,5. Para eu descobrir quanto que é a função, quanto que a função atinge de valor máximo, eu só substituir o seno do ângulo pelo máximo que ele pode atingir, que no caso é mais 1. Mas em que momento isso vai ser atingido? Em que momento vai ter a maré alta? Em que horas isso vai ser? Bom, eu já sei que isso vai acontecer quando o seno disso daqui for igual a 1, então é só igualar o seno de 5π sobre 31 vezes t igual a 1. Porque eu sei que isso vai acontecer, a maré vai estar na altura máxima quando o seno dessa bodega for igual a 1. E aí, como é que eu vou resolver isso? Equações trigonométricas. Quando é que o seno é igual a 1? Em que ângulo, em que momento o seno é igual a 1? Quando o seno for 90 graus, ou π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, só substituir o 1 por seno de π sobre 2. O resto continua do mesmo jeito. O que eu tenho aqui? Uma igualdade. Se o valor desse seno é 1 e o valor desse seno também é 1, então isso significa que 5π sobre 31 vezes t é igual a π sobre 2. Beleza? E aí, resolvendo isso daqui, molezinha, equação do primeiro grau, t é igual a π sobre 2, dividido por 5π sobre 31. Divisão de frações, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Como é que vai ficar essa bodega? π dividido por π dá 1, portanto, t vai ser igual a 31 dividido por 2, t vai ser, então, 15,5. Então, em 15,5, aliás, desculpa, por 2 não, 2 vezes 5, 10, né? Esqueci de multiplicar por 5. 2 vezes 5, 10, 31 dividido por 10 dá 3,1. Deixa eu só apagar essa partezinha aqui. Pronto. Voltar para a caneta. T vai ser 3,1. 3,1 o quê? 3,1 horas. Então, isso quer dizer que em 3 horas e alguns minutos, a altura da maré lá na Baía de Fundy, no Canadá, vai ser máxima. Beleza? Já respondemos a primeira pergunta e ainda fizemos uma de extra aqui, para saber em qual tempo, em qual hora a gente teria a altura máxima. E agora, para saber a altura mínima, como é que a gente vai fazer para saber a altura mínima? Para saber a altura mínima sem estar olhando no gráfico, mesma ideia. Em que momento o seno vai ser mínimo? Qual é o menor valor possível que o seno pode assumir? É o menos 1. Então, no lugar de tudo isso daqui, seno de qualquer coisa, eu quero pegar o menor valor possível. E o menor valor possível é menos 1. Então, o que eu vou fazer? 8,5 vezes menos 1 para eu achar o HT mínimo, a altura mínima. A altura mínima, portanto, 8,5 vezes menos 1 vai dar igual a menos 8,5. Pronto. Então, isso quer dizer, mas, professora, não existe menos 8,5 metros. Não existe, mas esse menos indica que ele está abaixo do eixo x e o eixo x aqui está representando o nível do mar. Então, 8,5 metros abaixo do nível do mar. Esse daqui é o valor mínimo. Mas em que horas isso vai acontecer? Em que momento isso vai acontecer? Para que atinja o valor mínimo, o seno de 5π sobre 31 vezes o tempo tem que ser mínimo. E ele vai ser mínimo quando ele for menos 1, porque é o menor valor que o seno pode atingir. E quando é que ele é menos 1? Em que situação o seno é menos 1? Ora, a gente sabe que o seno de 270 graus, ou 3π sobre 2, é igual a menos 1. Portanto, é só substituir o seno de menos 1 por seno, aliás, o menos 1 por seno de 3π sobre 2. O resto eu vou repetir, ok? Feito isso, agora, eu sei que isso daqui é igual a menos 1, isso daqui também é igual a menos 1. É uma igualdade, então eu posso afirmar que 5π sobre 31 vezes t é exatamente igual a 3π sobre 2.
Agora, equaçãozinha do primeiro grau, molezinha, molezinha. T vai ser 3π sobre 2, dividido por 5π sobre 31. Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. π dividido por π dá 1. 3 vezes 31 vai dar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, e 2 vezes 5, 10. 93 dividido para 10 dá 9,3. 9,3 o quê? Horas. Portanto, isso significa que em 9 horas e alguma coisa, a maré vai estar mínima, ok? Por fim, como é que eu sei o período da função? Como descobrir o período da função? Eu sei que a função seno ela se repete a cada 2π radianos, ou 360 graus. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente dividir 2π, que é o quanto que ela se repete, a função seno normal, a f de x igual a seno de x. Eu vou dividir 2π pelo valor que está aqui sendo multiplicado pelo t. Por quê? Porque lembre-se que é isso aqui que altera o período da função, que faz com que aquele gráfico bonitinho, normalzinho, ele vai se esticar ou vai se comprimir. Então, é esse valor que vai alterar o período da função, que vai fazer com que estique ou comprima horizontalmente. Então, é por isso que eu vou dividir 2π por 5π sobre 31. Quanto é que vai dar essa bodega? 2π multiplicado pelo inverso de 31 sobre 5π. Π vai embora com π. 2 vezes 31 dá 62, dividido por 5. 62 dividido por 5 dá 12,4 horas. Então, significa que a maré vai aumentar, 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 atingir o seu valor de máximo, depois vai diminuir, 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 atingir o seu valor de mínimo, até chegar em 12,4 horas. Então, no tempo zero, até o tempo de 12,4 horas, a gente tem um pico de maré alta e de maré baixa. E essa maré alta vai acontecer em que tempo? Vai acontecer em 3,1 horas e a maré mínima vai acontecer em, que eu não me lembro, deixa eu ver, tá onde? Deixa eu ver, 3,1 na maré alta e a maré baixa 9,3. Então, em 9,3 horas, a gente vai ter uma maré baixa. Em 12,4 horas, ela vai voltar ao seu nível do mar. Então, aqui é o gráfico da função seno de x, sendo que, seno de x não, né? 8,5 vezes seno de 5π sobre 31 vezes x. X aqui está sendo expressado pela letra t de tempo em horas, sendo a altura máxima aqui 8,5 e a mínima menos 8,5. Então, se você tivesse que desenhar, menos 8,5. Se você tivesse que desenhar o gráfico da função, certo? Você não tem o gráfico que precisava desenhar, então, é só você saber o ponto máximo, o ponto mínimo, o período dessa função, em que momento vai atingir o ponto máximo, em que momento vai atingir o ponto mínimo. Essas são as informações principais para você construir o gráfico da função. Belezinha, belezinha? Então, é isso. Nas próximas videoaulas, eu vou fazer mais alguns exemplos em outras situações. Qualquer dúvida, queixa, reclamação ou sugestão, coloque aí nos comentários.